Olá a todos, eu sou o Ender Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre as ligações em série, paralelo e mista. Bom, vamos começar com a ligação em paralelo. Essa ligação é realizada quando temos uma conexão de cabos de sinais iguais, ou seja, positivos com positivos e negativos com negativos, onde isso nos resulta na soma da corrente de todos os equipamentos que participam dessa ligação. Então, sinais iguais nos resultam na soma da corrente. Essa é a ligação em paralelo. Já na ligação em série, é realizada quando temos a conexão de cabos de sinais diferentes, positivo com negativo, possibilitando assim a soma de tensão de todos os equipamentos que participam dessa ligação. Então vamos recapitular os dois exemplos, ambos com 3 baterias de 12 volts e 5 ampere. Olhando para o exemplo em paralelo, nós vamos somar a corrente. Então 3 vezes 5, 15 amperes, mantendo a tensão 12 volts. Olhando para o exemplo em série, 3 vezes 12 volts é igual a 36 volts, mantém a corrente de 5 amperes. Então vemos que os dois têm um resultado igual, sendo ele de 180 watts, já que a potência é o produto da corrente com a tensão, e o resultado deve ser igual se manter a proporcionalidade de corrente e tensão. Já aqui, nós visualizamos uma ligação chamada e conhecida como mista, que nada mais é do que a junção das ligações em série e em paralelo em uma só, somando então tanto a corrente quanto a tensão. Porém, é importante lembrar que a soma da corrente e da tensão não é de todos os equipamentos que constituem essa ligação. Somando então a tensão apenas dos que se encontram em série e somando a corrente apenas dos que se encontram em paralelo. Vamos entender melhor isso daqui. Então, olhando para o mesmo exemplo com as 6 baterias de 12 volts e 5 amperes. Primeiro, vamos olhar para a nossa ligação em paralelo. Vamos encontrar a nossa corrente desse banco de 6 baterias. O que a gente está fazendo aqui? Vamos assumir que em cada série entre uma bateria de cima e uma bateria de baixo, nós estamos formando uma bateria só. Porque se a gente fizer isso, nós conseguimos encontrar a corrente, já que aqui tem o paralelo dos positivos e aqui tem o paralelo dos negativos. Então 5 vezes 3 é igual a 15 amperes. Então encontramos a nossa corrente. Para achar a tensão é basicamente a mesma coisa, só que vamos assumir ao contrário. Então em toda a ligação em paralelo, vamos assumir que existe uma bateria, fazendo então 12 mais 12 é igual a 24 volts. Então encontramos a nossa tensão. Nós temos um outro cenário em 48 volts. Então vamos colocar aqui 48 volts e nós temos uma corrente de 15 amperes. E como que eu vou identificar isso daqui então? Como que eu vou olhar para esse desenho e capturar esses dois dados aqui? A gente olha para essa seta como corrente e para essa seta como tensão. Se a gente fizer isso daqui, o que a gente está dizendo? Como eu disse anteriormente, se juntar tudo isso aqui como uma bateria só, uma bateria mais uma bateria e outra bateria, então eu consigo achar a minha corrente. Então 5 mais 5 mais 5, sendo que aqui e aqui e aqui é uma bateria só, 15 amperes. Para descobrir a tensão, vamos fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Uma bateria de 12 aqui, outra aqui, aqui e assim por diante. Até você tiver baterias, você faz essa análise. Então junta aqui e depois aqui. Sendo que aqui eu tenho 15 amperes e aqui, se eu contar, 48 volts.
Isso vai nos totalizar, então, um banco de baterias de 720 watts. Então esse foi o vídeo de hoje e espero ter ajudado.